Vamos com as notícias do nosso futebol. Carlos Ferreira chegando, trazendo aí o destaque do esporte. Olá, Ferreira, bom dia. Bom dia, Márcio Luiz. É dia de Copa do Brasil. Bom dia, todo mundo. Copa do Brasil, que tá, viu, Márcio? Ontem, por exemplo, foi a noite dos nordestinos, Exatamente, né? CRB em cima do Palmeiras. Vamos lá, CRB eliminou o Palmeiras, o ABC eliminou a Chapecoense, a Juazeirense da Bahia eliminou o Cruzeiro e tá faltando um aí. O Bahia eliminou o Vila Nova, então foi a noite dos nordestinos, decididamente, ontem. Sendo que o CRB e a Juazeirense, né, foram as grandes surpresas, né? Exatamente, não, acho que o ABC também está nesse né? nível. A Chapecoense, né? Fez 3-0 na Chapecoense, fez Série D contra a Série A, né? E o time da Série D eliminou o time da Série A. A gente está fazendo essa lembrança aqui, já no clima do que vai ser o jogo de hoje entre Remo e Atlético Mineiro, onde o Atlético tem uma vantagem muito significativa sobre o clube do Remo. Eu ouvi de um torcedor do Remo: olha, estou preocupado depois do que aconteceu com o 4 de julho. Imagino que agora ele esteja bem animado, né? Pela onda tão positiva, onda de surpresas ocorrida ontem, já que na noite anterior o 4 de julho foi atropelado pelo São Paulo por 9-1. E hoje é o Norte contra o Sudeste, é o Remo contra o Atlético. Pois é, o Remo que tem essa grande missão hoje pela terceira fase da Copa do Brasil no jogo contra o Atlético Mineiro. Ontem, em Belo Horizonte, Paulo Bonamigo comandou o treino azulino. Enquanto a movimentação seguia numa boa em um dos campos da Toca da Raposa, centro de treinamento do Cruzeiro, Paulo Bonamigo, sozinho, estava matutando. Afinal, o Remo teria um baita desafio pela frente: o Atlético Mineiro, pela Copa do Brasil. No primeiro confronto em Belém, o Galo venceu por 2-0. Agora, o Remo precisa vencer por 3 gols de diferença para avançar sem precisar levar a partida para as penalidades. A gente tem que sair para cima, mas com calma, porque já começa o jogo 2-0. A gente tem que ter paciência, não pode sair muito afoito, porque a gente sabe da qualidade do Atlético, tem grandes jogadores, perigosos, mas vamos entrar focado para fazer um bom jogo, procurar o primeiro gol e buscar o segundo. Somando Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, foram 6 jogos fora de casa e 6 derrotas do Remo. Pôr um fim no tabu e garantir a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil seria uma boa. Para esse jogo, o técnico Paulo Bonamigo não vai poder contar com o zagueiro Suellinton e com o atacante Lucas Tocantins, ambos lesionados. Romércio e Dioguinho devem ser os substitutos. Independentemente de quem vai jogar, a confiança azulina segue em alta. Só o professor e toda a comissão técnica que sabe, que vai definir os 11 que vão entrar titulares ali jogando, mais os 5 que entram no decorrer da partida. Acredito que quem tiver que entrar vai dar conta do recado, porque todo mundo está preparado e a gente vai lutar o máximo dentro de campo para a gente sair classificado. Bom, o discurso do Thiago Enes é bem positivo, né? Assim, de quem está focado no compromisso, e eu tenho dito e reafirmo hoje, o compromisso fundamental do Remo hoje contra o Atlético, lá em Belo Horizonte, é o da dignidade. Agora, o que é o compromisso da dignidade? Primeiro, para defender dignamente a torcida do Remo, precisa acreditar. Esse é o primeiro ponto. E é isso que está sendo manifestado pelos profissionais do Clube do Remo nas suas declarações. Acreditar em quê? Acreditar na classificação. Primeiro, acreditar na capacidade do time do Remo de ser um adversário digno do Atlético, de fazer um grande jogo. A partir disso vem a consequência. O jogo pode mostrar a possibilidade de o Remo brigar por uma classificação. Mas essa classificação já era bem difícil antes do primeiro jogo, se tornou muito mais depois que o Atlético abriu a vantagem de 2-0 aqui em Belém. O Remo tem esse compromisso diante do todo-poderoso time do Atlético Mineiro, mesmo tão desfalcado, mas ainda todo-poderoso, vai para cumprir o seu papel, dando para avançar na Copa do Brasil, pegando onda dos nordestinos que aprontaram grandes surpresas na noite de ontem. Ótimo, se não der, mas tendo uma participação honrosa, o Remo fecha uma campanha que já é muito exitosa.
O Remo tem uma história muito curiosa nessa Copa do Brasil, puxando lá da Copa Verde. Na Copa Verde, o Remo conseguiu perder o título em Belém, nos pênaltis, para o Brasiliense. Se o Remo ganha o título da Copa Verde, do Brasiliense, ele entraria na terceira fase, essa que ele está disputando aí com o Atlético Mineiro. Não teria participado das duas primeiras. Se não tivesse participado das duas primeiras fases, ele deixaria de faturar mais de R$1 milhão. Aí na terceira fase, R$1,5 milhão. No total, o Remo chega a algo em torno de R$2.800.000. O Remo festeja hoje, por exemplo, a aquisição do centro de treinamentos. Se tivesse ganhado a Copa Verde, talvez isso não fosse possível, provavelmente não, porque não teriam entrado as cotas da primeira e da segunda fases. Como é que o Remo perdeu o título da Copa Verde? Numa decisão em pênaltis com o Brasiliense. Doeu, sofreu, mas aquele era um mal para o bem. E o Remo colheu os frutos dentro da Copa do Brasil. Então, já tem um papel, uma história muito positiva dentro da Copa do Brasil, já tem frutos financeiros providenciais nessa Copa do Brasil e tem agora, contra o Atlético Mineiro, o jogo do desafio, que é, no mínimo, o desafio de uma participação digna. Classificação é algo que o jogo vai dizer se é possível ou não é. Você falou do CT, Ferreira. O CT já está sendo utilizado pelo Remo? Pois é, o Remo começa a utilizar o centro de treinamentos com a garotada. Primeiro vamos dizer o seguinte, o CT que o Remo comprou, do Carajás, tem 3 campos, Márcio. E, portanto, o principal, que é o da estrutura de estádio, né? O Remo está preparando o gramado para ser utilizado pelos profissionais. O Mesquita, ex-jogador do Remo, engenheiro agrônomo, está lá com a equipe dele, trabalhando na preparação do gramado para as atividades de rotina do Clube do Remo. E os outros 2 campos já começam a ser utilizados pela garotada das categorias de base. Olha só aí a foto de toda a garotada curtindo em meio a todo o verde do CT do Leão, lá na região do Outeiro, esse momento de oração, de agradecimento. É uma graça imensa para essa garotada que festeja, porque se para os profissionais faz diferença, para os meninos faz muito mais. Eles passam a ter um lugar definido para as atividades, né, para os treinamentos, e não só, aí nós já temos até os profissionais dentro dessas fotos, mas o grupo começa a experimentar o espaço novo do Clube do Remo e, como eu dizia, os meninos da base passam a ter o lugar para treinamento, porque antes era um dia aqui, outro ali, né, ou no Baenão ou fora do Baenão, e agora o espaço passa a existir. Eu tenho refletido sobre esses avanços que os nossos clubes vêm apresentando, lembrando para mim, acho que é uma coisa que simboliza muito, um período recente em que os clubes corriam atrás de ônibus, normalmente eram de empresas de torcedores, né, de abnegados, conhecidos, né? Pois é, ou por uma permuta, ou por uma camaradagem de alguém que cedia um ônibus, aí os jogadores embarcavam para uma academia, normalmente era também numa parceria, numa permuta com o clube, para que fosse feito o trabalho de musculação. Hoje, os clubes têm o ônibus próprio, eu falo os clubes, estou falando mais detidamente do Remo e do Paysandu, mas os clubes do interior também já estão aí com transporte próprio, se não todos, a maioria. Então já tem ônibus, já tem a academia dentro do clube, faltava o CT, que é muito mais do que campo de treinamento. CT, Centro de Treinamentos, é a estrutura com campo, com academia, com apartamentos onde os jogadores possam ter repouso, estrutura para os atletas chegarem de manhã e saírem no final da tarde cumprindo a rotina de treinamentos, de repouso, de alimentação adequada. Essa é a estrutura, isso é um centro de treinamentos. O Remo comprou uma estrutura física que está muito bem encaminhada para o ideal, vai trabalhar para torná-la dentro do padrão ideal. E o primeiro passo fundamental é ter onde desenvolver as atividades. Qualificar esse espaço é o desafio do Remo, é o que o Remo vai tratar de fazer daqui para frente. É isso, Ferreira.